Ei, gente, tudo bom? Na semana passada eu expliquei para vocês o que são os aparelhos fixos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os aparelhos móveis. Normalmente eles são a opção de maior comodidade, ou seja, a maioria dos adultos procuram um consultório pensando nos aparelhos móveis para trazer maior conforto, para poder tirar para se alimentar, essas coisas assim. Porém, os aparelhos móveis eles só podem ser usados em certas situações. O primeiro tipo de aparelho móvel que a gente ainda é novo no mercado, que eu comentei com vocês alguns vídeos atrás, são os aparelhos niveladores, que são os aparelhos invisíveis que estão começando a surgir agora no mercado e eles servem para fazer o tratamento de alinhamento e nivelamento dos dentes, basicamente como um aparelho fixo, porém não é funcional em todos os casos. Outro tipo de aparelho móvel que a gente pode utilizar são os mantenedores de espaço. Eles podem ser móveis ou fixos, mas a maioria das vezes eles são móveis. Eles servem para manter o espaço quando a criança, principalmente, perde um dente antes da hora. Então a gente usa esses mantenedores de espaço para não deixar os dentes do lado se inclinarem, fazer com que o espaço daquele dentinho permaneça até ele poder nascer na hora correta. Outro tipo de aparelho móvel muito comum que é feito por pessoas da especialidade de ortodontia, mas também da especialidade de oclusão. Ele serve para tratar as disfunções temporomandibulares, que são aquelas disfunções na articulação que a gente comentou que são causadas a grande maioria das vezes ou todas as vezes por encaixe incorreto dos dentes, tá? Eles são conhecidos como reposicionadores de mandíbula. São as placas de bruxismo, as placas de apertamento, que muita gente tem que usar principalmente para poder dormir. Esse é um tipo de aparelho móvel também, ele não movimenta os dentes, mas ele é de extrema importância para o tratamento ortodôntico. Outro tipo de aparelho móvel, que é bem interessante, eu estou usando num paciente meu bem pequenininho, são os amortecedores. Na realidade, eles impedem que o lábio e a língua façam pressão em locais que empurrem esses dentes para posições erradas. No caso do meu paciente, ele criou um hábito de colocar o lábio numa posição incorreta, atrás do dente superior. Nesse caso, a gente coloca um aparelhinho que empurra o lábio para frente e o próprio lábio de cima coloca esse dente no lugar. Então, os aparelhos amortecedores, eles servem para colocar a bochecha, a língua, qualquer outro músculo da face numa região e diminua a força exercida em alguma região que a gente deseja tratar. Outro tipo de aparelho móvel muito comum são os conhecidos aparelhos extrabucais, que são os freios de burro, milhões de outros tipos de aparelho que eles são utilizados para orientar o crescimento. Por exemplo, caso uma criança esteja com problema de crescimento, a maxila e a mandíbula não estejam crescendo de formas compatíveis, os aparelhos extrabucais, eles servem para tentar orientar esse crescimento e impedir que muitas vezes um crescimento exagerado de uma parte do rosto atrapalhe o crescimento correto de outra, tá? Então é basicamente para isso que servem os aparelhos extrabucais. Outro tipo de aparelho móvel que a gente tem são as contenções. As contenções elas servem basicamente para finalizações do tratamento ortodôntico. Quando você tira o aparelho, elas servem para dar um pouco de estabilidade, para se formar osso naquela região onde o dente foi movimentado e assim o seu dente não ter tanta facilidade de sair do lugar novamente, tá? Apesar de muitas pessoas acharem que os aparelhos móveis resolvem grande parte dos problemas, eles têm uma indicação muito específica. Eu falei para vocês alguns aqui que são os mais importantes. Na realidade, a gente tem uma infinidade de aparelhos móveis que eles servem como interceptadores, principalmente, para a gente tentar resolver o problema antes que ele se instale, ou como contenções. Não confunda. Se você acha que o seu tratamento pode ser realizado com aparelho móvel, converse com um profissional e veja se realmente essa é a melhor solução para o seu caso.